Está de regresso o Raio-X Sporting e começamos com os temas que vão estar em destaque no programa de hoje. O Sporting estreia-se esta terça-feira na Taça da Liga para defender o título conquistado na temporada passada. Os Leões jogam com o Famalicão, que venceu na primeira jornada. Rubén Amorim garante que vai apresentar a melhor equipa num jogo que é para vencer. O Sporting somou mais um triunfo na Liga Portuguesa, venceu o Moreirense por 1-0, Coates voltou a ser decisivo e no final das contas os Leões mantêm a distância de 1 ponto para o primeiro lugar. Para além do internacional uruguaio, Mateus Reis e Daniel Bragança foram algumas das surpresas de Rubén Amorim e dos jogadores em maior destaque. Os sócios do Sporting voltaram a ser chamados para apreciarem os relatórios e contas do clube das duas últimas épocas, mas desta vez em muito maior número disseram sim aos dois documentos. Mais de 7.000 associados marcaram presença na Assembleia Geral. Os relatórios foram aprovados com mais de 80% dos votos. Temos análise neste Raio-X Sporting. Começa agora com os convidados de sempre, Miguel Braga, João Olivença, Manuel Fernandes e Pedro Azevedo. Boa noite aos 4. O Pedro Azevedo connosco a partir de videochamada. Boa noite mais uma vez também, Pedro. Vamos começar, como sempre, com as perguntas para resposta rápida. Miguel, e começo por ti. A última Assembleia Geral foi a mais participada de sempre em assembleias para a aprovação de contas. Os sócios mostraram aquilo que querem para o clube? Boa noite, sim, diria de forma esmagadora e clara. Disseram que querem o Sporting e querem este Sporting. Manuel, Mateus Reis mostrou uma vez mais a sua utilidade neste plantel do Sporting? Sim. Mateus Reis começou como qualquer jogador que não tem ritmo competitivo num jogo, as coisas não lhe saíram bem, porque o facto é que nestes últimos jogos que tem jogado mais, tem correspondido e está a dizer ao treinador que quer lutar por um lugar. João, vamos a Daniel Bragança. Pergunto se está a provar que é um médio capaz de jogar em mais do que um sistema, capaz de jogar frente a mais do que um adversário, um médio completo, no fundo. Boa noite. Sim, o Daniel consegue jogar em várias posições no meio campo, mais perto do avançado, mais próximo do médio defensivo, encostado também a um dos corredores. É um jogador que consegue também executar certamente, e já o vimos a jogar na formação também em Lausanne, portanto é um jogador que consegue jogar em várias posições e tem capacidade para desempenhar várias funções em diversos 11. Pedro, vamos à arbitragem e pergunto se, olhando aqui também para uma arbitragem em concreto de um jogo desta última jornada do Campeonato Nacional, se nem sempre a ausência de erros que têm influência direta no resultado é suficiente para podermos avaliar uma arbitragem como uma arbitragem positiva. Estamos aqui a falar de um jogo em concreto desta última jornada do campeonato. Sim, boa noite a todos. À semelhança do que acontece com jogadores e treinadores, é um pouco o fator sorte também na arbitragem. Por vezes temos arbitragens menos conseguidas que acabam por não ter influência no resultado. Noutros jogos temos situações em que o árbitro está a ter um grande desempenho, mas com um erro tem influência no resultado e automaticamente a nota passa a negativa. Creio que foi o que se passou esta semana. Vamos à atualidade do Sporting Clube de Portugal. E dentro da atualidade está naturalmente a Assembleia Geral deste fim de semana. Ficou marcada pela aprovação dos relatórios e contas dos 2 últimos anos do clube, do Sporting Clube de Portugal. Uma aprovação com números expressivos por parte dos cerca de 7.000 sócios que estiveram presentes na reunião magna que decorreu no pavilhão João Rocha. No final desta Assembleia Geral, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, falou aos sócios e elogiou o comportamento dos associados, falando também sobre aquilo que, no seu entender, os sócios querem para o futuro do clube. Foi a Assembleia mais participada na história para a aprovação de contas. Hoje disseram presente e vieram cuidar do seu Sporting. Cuidar do seu Sporting é isto. É vir, defender o seu Sporting, darem a sua opinião, participarem. Jamais existem vitórias sem estabilidade. E um relatório de contas de um clube, contas essas auditadas, sem erros, a não aprovação é um dano para a instituição e para a relação da instituição com os seus parceiros. Os sócios do Sporting perceberam
a sensibilidade do momento. E vieram. É uma aprovação esmagadora, mas não é esse resultado que vai fazer este Conselho Diretivo alterar o que quer que seja, muito menos perder o contacto com o planeta Terra. Temos muito trabalho para fazer, vamos continuá-lo a fazer até ao final do nosso mandato, para continuarmos a ter um Sporting digno, com valores, corajoso e vencedor. Miguel, esta foi, como ouvimos, a Assembleia de Contas mais participada de sempre. Foi uma resposta à Sporting por parte dos sócios? Sim, eu acho que os sócios quiseram, no fundo, estar presente e responderam em massa ao apelo do Presidente. Acho que quiseram dar paz ao clube e dar a estabilidade, pelo menos nestes meses, porque já parecia que havia algumas movimentações que eu acho que os nossos sócios se aperceberam e compareceram, e é sempre de realçar que, comparativamente com a última Assembleia Geral para votar exatamente os mesmos documentos, desta vez apareceram cerca de 10 vezes mais. E tal como explicou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, não é uma questão de legitimidade, é uma questão de representatividade. E obviamente, tendo 10 vezes mais sócios, os números foram bastante diferentes, e eu diria a forma também cordial como tudo acabou por se passar também foi demonstrativo disso mesmo, ou seja, os sócios do Sporting acredito que estão contentes com o clube, estão contentes com as vitórias do clube e estão contentes, obviamente, com a direção do clube. E que leitura é que fazes, olhando aqui mais concretamente, de facto, para estes números, 80% dos votos, cerca de 80% dos votos até números superiores nestes dois pontos, nestes dois relatórios, que leitura é que se pode fazer, é que fazes destes resultados? A principal leitura, eu acredito que seja a tal estabilidade que estávamos aqui a falar e os sócios perceberem o que estava verdadeiramente em causa e para a nossa relação exterior, para a relação da instituição Sporting Clube Portugal com os seus parceiros exteriores, é obviamente completamente diferente ter ou não ter as contas aprovadas, ainda para mais por 2 anos seguidos, e tal como também o vice-presidente do clube, o Dr. Francisco Genha, explicou durante a Assembleia Geral, também foi esta aprovação que nos vai permitir também ter finalmente as contas consolidadas e todos esses passos, obviamente, contribuem para a estabilidade e para uma maior serenidade também para se enfrentar estes novos desafios. A verdade é que estamos a cerca de 5 meses das próximas eleições. Parece que esta dupla aprovação pode ser aqui interpretada como um sinal de um reforçar da confiança dos sócios à atual direção do Sporting? Eu acho que mais... A votação prova que os sócios estão orgulhosos com o caminho traçado e com as vitórias que conquistamos. Diria que estão felizes pelo momento atual do clube e responderam em massa ao tal apelo que o Presidente fez, porque era necessário. E se nós olharmos tanto para a parte do futebol, se percebermos que nos últimos 3 anos os nossos rivais têm tantos títulos conquistados como nós próprios, se percebermos que nas modalidades conseguimos várias vitórias e várias vitórias internacionais, que voltamos a elevar a fasquia dessa vontade de ganhar e ganhar mais vezes, eu acredito que os sócios quiseram recompensar isso mesmo. Quiseram recompensar a forma como hoje em dia somos respeitados, a forma como não nos baixamos perante os nossos adversários e especialmente perante os nossos rivais. E eu acho que a leitura política também, e pela mensagem que o próprio Presidente disse a seguir, acho que a solução agora é continuar a trabalhar com os pés bem assentes na terra e com a certeza que só com muito trabalho é que podemos continuar a assegurar o futuro e a sustentabilidade do clube. Rogério Alves, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enfim, falou também à comunicação social e falou nomeadamente, foi muito questionado sobre isso, sobre esta opção da marcação da Assembleia Geral para um dia de jogo, falando na tal robustez desta maior representatividade que acabou por existir nesta Assembleia Geral. Por isso eu pergunto se de facto esta medida, esta política, aliás, esta medida se pode ser política daqui para a frente, ou seja, a marcar Assembleias Gerais, nomeadamente a aprovação de contas em dias de jogo.
Quando há mais sócios, mais adeptos. Mais sócios. A marcação das Assembleias Gerais, como sabes, depende sempre da própria mesa da Assembleia Geral. Agora, a leitura que eu acho que todos fazemos, e até pelo comparativo que existe relativamente a outras Assembleias Gerais, tenham sido elas marcadas para durante a semana ou para o fim de semana, a verdade é que esta coincidência com o dia de jogo acabou por provocar a maior votação de sempre de aprovação de contas do clube. E por isso agora, relativamente ao futuro e quais é que serão as intenções da mesa da Assembleia Geral, acho que isso os próprios o dirão futuramente, mas diria que para este caso em concreto foi uma estratégia que resultou em pleno. Fica então para a história esta Assembleia Geral como a Assembleia Geral para a aprovação de contas com a maior participação de sempre, e fica também a aprovação destes 2 relatórios e contas das 2 últimas temporadas do clube. Com apenas 4 golos sofridos, o Sporting apresenta a melhor defesa do campeonato. Daqui a pouco, João Olivença analisa a organização defensiva do campeão nacional. Para já vamos então precisamente a esta vitória, a última vitória do Sporting sobre o Moreirense, mais um triunfo dos Leões no campeonato, olhar para os melhores momentos desta partida que fica essencialmente marcada pelo golo de Sebastián Coates, que fez a diferença, o defesa central do Sporting Clube de Portugal, que voltou a subir mais alto na área adversária e a garantir mais 3 pontos para os Leões de Ruben Amorim. Vamos ouvir então a análise do técnico do Sporting no final desta partida. Nós sabemos que é muito difícil mudar de um momento para o outro, de uma competição para outra, jogadores que nunca tiveram essa oportunidade, e foi muito isso. O que faltou às vezes é a concentração que nós temos sempre em todos os jogos, que temos que ser assim, é a única maneira de ganharmos títulos. Esta equipa precisa estar sempre concentrada, e quando há estas variações e jogos a meio da semana, equipas bem preparadas, bons treinadores, torna-se tudo mais difícil. Mas nós fizemos um jogo também competente, não entramos tão bem, mas tivemos a primeira oportunidade do jogo, depois sofremos uma grande oportunidade, o Adam mais uma vez esteve lá, Coates mais um golo de cabeça, e depois temos que fazer mais golos. Vamos então olhar nomeadamente para esse golo de cabeça de Sebastián Coates, mais um, ele que já é o segundo melhor marcador do Sporting nesta temporada, 3 golos, já tinha sido decisivo em Istambul, na goleada por 4-1 ao Besiktas, foi também decisivo neste jogo com o Moreirense. Olhando aqui para os melhores momentos, logo aos 5 minutos o Sporting teve uma boa oportunidade para marcar. Paulinho, depois de um passe de Pablo Sarabia que acabou por assistir aos 16, Coates para o gol que fez a diferença neste encontro central uruguaio, volta a marcar através de um pontapé de canto. O Sporting colocava-se então em vantagem no estádio José Alvalade, repleto de adeptos, neste regresso em pleno dos associados leoninos. Olhamos para mais oportunidades neste encontro, como este lance aos 42 minutos, uma boa oportunidade para Paulinho marcar. A verdade é que, apesar de não marcar, ele esteve em quase todas as jogadas de ataque do Sporting e foi aplaudido pelos adeptos num sinal de confiança dos associados leoninos ao ponta de lança. Mesmo depois também de não conseguir marcar nesta oportunidade, Paulinho voltou a ser apoiado pelos adeptos do Sporting. Estes os principais lances da partida. Aqui também o remate de Nuno Santos. O Sporting, a verdade é que teve várias oportunidades para marcar, acabou por marcar este único gol de Coates e garantir mais 3 pontos para os Leões de Ruben Amorim. Miguel, e olhando aqui para esta vitória, não foi de facto a exibição mais exuberante por parte do Sporting, mas que no entanto controlou o jogo do início ao fim. Aliás, se olharmos para a segunda parte, não há oportunidades de gol para o Moreirense. Sim, eu diria que, tal como o Ruben disse, foi uma equipa muito competente, o Sporting, e uma equipa segura, especialmente. Para quem viu o jogo, especialmente na segunda parte, eu creio que havia um sentimento de paz generalizado nos adeptos sportinguistas, de apoio à sua equipa, porque sentiram também que a equipa estava confiante, que apesar de não fazermos esse tal jogo exuberante, fizemos um jogo competente e sentimos a equipa segura, sentimos que a equipa tem rotinas e que está segura e obviamente o nosso capitão continua a fazer história e a marcar golos, mas também acho que o Coates e o jogador que ele está transformado
tem feito muito mais do que isso. Eu ainda hoje estava a ler, já não me recordo em que jornal, uma estatística que dizia que ele também é dos jogadores com mais passes e com maior média de passes e de passes certos, e que muitos os faz já depois do meio-campo, o que explica toda a sua influência. Também já referimos aqui no vídeo inicial tanto o Daniel Bragança como outro jogador que eu acho que também merece o nosso elogio, exatamente porque vimos algumas fações criticar de vez em quando, e acho que o Mateus Reis fez um jogo também ele muito competente e quase com uma nova agressividade que lhe fica muito bem, e que teve um jogo que de facto diria que também resultou em pleno. Mas acho que o mais importante nos jogos do campeonato são a conquista dos 3 pontos. Fizemos o nosso trabalho e agora, obviamente, temos que pensar no jogo da manhã para a Taça da Liga, mas também estar com os olhos e com a cabeça depois nesse campeonato e no próximo jogo do campeonato, que acaba por ser a competição que todos lutamos e aquela que é a mais importante a nível nacional. Já vamos daqui a pouco também analisar algumas das exibições dos jogadores de que falavas, como Daniel Bragança e Mateus Reis, mas recuando então aqui a este momento que falava há pouco, o aplauso dos adeptos do Sporting, nestas 2 oportunidades, nomeadamente falhadas por Paulinho, mas também no momento em que ele é substituído. Como é que viste esta reação dos adeptos do Sporting a estes momentos e, no fundo, à exibição também de Paulinho? Que apesar de não marcar, a verdade é que, se olharmos para as oportunidades de golo do Sporting, Paulinho está em quase todas. Acho que é muito injusto o Paulinho não marcar golos. Acho que a massa associativa, os sócios, os nossos adeptos, acho que apoiaram o jogador, acho que apoiaram aquele que é o ponta de lança campeão, que foi quem marcou o golo que significou os últimos 3 pontos que nos permitiram essa conquista, que já ganhou uma supertaça, que marcou ainda há uns dias um golo extraordinário na Turquia, e eu acho que os nossos adeptos, no fundo, estão a apoiar esse jogador e percebem o trabalho constante que o Paulinho faz dentro de campo. Também, como o Ruben Amorim disse, acho que a pessoa mais irritada com o Paulinho é o próprio Paulinho por não ter conseguido concretizar estas oportunidades, mas acho que nestas, e o Manel saberá isso melhor do que eu, mas nestas alturas a única coisa que se tem que fazer é continuar a trabalhar cada vez mais, e acho que é importante, de facto, os sócios e os adeptos do Sporting continuarem a apoiar o Paulinho e a demonstrarem que não se esquecem que no curto espaço em que ele está no clube, de facto já fez coisas muito boas, e a forma como ele trabalha os 90 minutos é muitas vezes até cansativo de ver, porque faz muita pressão, abre muito jogo, e acho que nós também valorizamos isso, mas queremos, obviamente, como avançado que é, que marque golos, mas, como disse o Ruben, ele, Paulinho, saberá disso muito bem, e tenho a certeza que fará melhor no próximo jogo. Manuel esteve também em Alvalade. Como é que viu este momento, estes aplausos dos adeptos do Sporting, dando conforto ao jogador? É sempre bom, é o reconhecimento de que, de facto, os sócios, ao contrário de outras ocasiões, mas os sócios reconheceram que Paulinho, apesar de ter falhado 1 ou 2 golos, teve um comportamento meritório. Ele trabalhou muito para a equipa ter sucesso. E isso também é um papel de um avançado. Um avançado, muitas vezes, não é só marcar golos, também é aquilo que ele dá à equipa em todos os aspectos, em todos os movimentos que a própria equipa faz em termos ofensivos. E ele faz coisas maravilhosas e tem feito. O Paulinho só lhe está a faltar os golos. Eu acho que ele, possivelmente, isto é normal quando as coisas os golos não aparecem, ficar obcecado por querer marcar de qualquer maneira. Que eu estou a ver aquele lance. O Paulinho, naquele lance, normalmente não finalizava assim. Aquilo foi... Porque a bola... aquilo é uma jogada extraordinária. Acho que foi das melhores jogadas do jogo. Foi aquele cruzamento. Aquele cruzamento é meio gol. Logo de primeira foi jogado. Foi com peso quando... E ele... normalmente... ou atacava a bola com o pé direito, embora não seja o pé dele, mas atacava, até porque já vi ele fazer um gol com o pé direito e atacou muito bem. Uma coisa que o Paulinho tem é que é um jogador muito inteligente, mas ele, ao meter o pé esquerdo, devia ter metido com a parte exterior da bola, e bateu-lhe no calcanhar e a bola foi para fora, porque ele tinha o canto direito do guarda-redes toda à vontade, porque o guarda-redes estava
balanceado para o lado esquerdo. Mas eu continuo a ser um fã incondicional do Paulinho. O Paulinho é um jogador, foi uma excelente aquisição que o Sporting fez. O Paulinho sabe jogar, os jogadores sentem que a bola chega-lhe a ele. Porque nada pior que uma equipa que luta para ser campeão, luta para o título, que tenha um jogador que, se nós tivermos um jogador na frente, que a bola é sempre perdida, esse jogador não pode jogar numa equipa, mas não é o caso do Paulinho. Aliás, quando o Ruben Amorim diz que o Sporting nesta época está muito mais dominador, também tem diretamente a ver com o Paulinho, porque com o Paulinho no ataque o Sporting tem criado muito mais oportunidades de golo. E o Sporting e não perde a bola na frente. Teve uma consistência defensiva muito grande, mas quando a bola chega à frente, a bola é sempre jogável. Ou é de primeira, ou ele sabe quando é que tem que segurar, sabe quando é que tem que devolver a bola e movimentar-se. Ele tem coisas extraordinárias, Tecnicamente é um jogador muito evoluído, muito evoluído. Agora, só precisa de começar a marcar os golos irão aparecer. Os golos e este apoio é importante para isso também dos adeptos. Eu acho que sim, o jogador sente isso. Se Paulinho saísse e fosse poupado por a massa associativa, era muito mau para ele. Ele sente isso. E não tenho dúvidas que o Paulinho, mais jogo, menos jogo, estará a marcar, porque ele, além de não ser aquele goleador, é um jogador que também marca muitos golos. É um jogador solidário, não é? Tanto a defender como a atacar, é um jogador solidário, é um jogador de equipa. É um jogador de equipa. É um jogador que recua muito e muitas vezes de facto não... E trabalha muito, até no processo defensivo ele trabalha muito. Ele desgasta-se às vezes. Estas perdas de oportunidades, muitas vezes, também tem a ver com o desgaste que ele tem muitas vezes. Quando nós estamos desgastados mentalmente, podemos falhar mais vezes. Isto acontece com todos, não é só com o Paulinho, acontece com todos. Agora, pronto, eu acho que quando aparecer um golinho ou outro, ele vai pegar e depois nunca mais para. Tem pelo menos o apoio dos adeptos do Sporting, como se viu nesta vitória sobre o Moreirense, num jogo em que Ruben Amorim admitiu que estava à espera de outro tipo de estratégia por parte do Moreirense. Nós pensávamos que vinham com 3 centrais, não vieram com um médio que subia e descia nesse comportamento. Daí a dificuldade no início do Nuno de acertar, porque contávamos ser o homem para homem, e depois ele acertou. A partir dos 15 minutos começámos a acertar e tornou-se tudo mais fácil. Mas é normal, as equipas vão mudando, nós também vamos alterando a nossa forma de jogar. O que interessa é que vencemos, fizemos um play nesta semana, costuma ser difícil, e isso é o que levamos para casa e aprendendo todos os jogos. Resposta de Ruben Amorim, aqui também a admitir, João, que de facto esperava outro tipo de estratégia por parte do Moreirense. Como é que viste, como é que olhas para este jogo e a estratégia aplicada pelo Moreirense, que também condicionou aquilo que foi a prestação do Sporting, sobretudo na segunda parte também? Sim, há aqui uma diferença substancial entre equipas que só defendem e equipas que têm critério a defender e critério a atacar. Nós jogámos com o Marítimo há muito pouco tempo, uma equipa que teve muito pouco critério a atacar e que esteve muito concentrada a defender e não tornou o jogo atrativo. Esta equipa do Moreirense não foi isso que aconteceu. Os primeiros 15 minutos, 20 minutos, teve algumas situações até de perigo e teve uma estratégia bastante bem orientada para a primeira parte. O Sporting conseguiu ajustar, percebeu bem as movimentações, e o Ruben falou disso, percebeu bem as movimentações que Fábio Pacheco fez para muitas vezes também, de alguma forma, criar situações de igualdade numérica no ataque, porque Fábio Pacheco era o médio-centro que encostava aos 2 centrais da equipa do Moreirense, e isso fez com que houvesse, e o Ruben falou disso, alguma confusão e igualdade numérica. Outras vezes Fábio Pacheco subia no campo para criar superioridade numérica no meio campo, que tinha 2 jogadores. Portanto, o Sporting teve sempre alguma dificuldade a jogar pelo corredor central devido a esta capacidade do Moreirense, que na minha ótica bem a defender. A atacar, o Moreirense foi sempre muito acutilante, quer pelo lado direito, quer pelo lado esquerdo, e depois o Rafael na frente, um jogador muito cansativo, que criava sempre muito desgaste à equipa do Sporting. Na segunda parte, o Sporting conseguiu equilibrar mais o jogo, conseguiu estar mais por cima, conseguiu jogar melhor, o gol também ajudou, é um facto, e o Moreirense de facto não teve oportunidades, mas essas oportunidades que o Moreirense não teve devem-se principalmente à capacidade que o Sporting teve de parar situações de transição ou de contra-ataque da equipa adversária, pela forma como se posicionava e pela forma como os jogadores encaravam os duelos 1 contra 1. E isso fez muitas vezes que o Moreirense, aliás, não chegasse à área do Sporting sequer para criar essas mesmas oportunidades. Isso tem de ser dado um mérito à equipa do Sporting. E por isso,
O Sporting, obviamente, a seguir a um jogo de uma competição europeia, é óbvio que os índices físicos e mentais não estão a um patamar como nós esperamos, não há tempo também para isso. Mesmo com algumas alterações, há sempre jogadores que estão em fadiga, ou que chegam a uma determinada altura do jogo e entram em fadiga mental e física. Portanto, é natural que muitas vezes, quando o resultado não vai aparecendo e a equipa está bem organizada defensivamente, o Sporting acaba por ter mais dificuldade. Mas eu acho que no cômputo geral o Sporting esteve melhor, equilibrou bem a partida a partir dos tais 15 minutos, na segunda parte foi claramente melhor, minutos finais, normal, o jogo fica sempre mais partido, a equipa contrária quer sempre atacar e chegar à baliza do Sporting. Portanto, eu acho que foi uma boa vitória, uma vitória muito importante a seguir a uma competição europeia. Manuel, já falámos aqui sobre Coates, foi o melhor jogador em campo, mas para os adeptos do Sporting, Daniel Bragança é que foi o melhor jogador em campo. Rapidamente também pedir aqui um comentário à exibição do jovem médio. O Daniel fez coisas extraordinárias até há uma hora de jogo, mais ou menos. Ele depois, ele correu muito durante o jogo e depois na parte final do jogo, ele não foi substituído, mas caiu um bocadinho. Mas ele tem uma qualidade, é um jogador muito inteligente. É um jogador extremamente inteligente, é um jogador que eu conheço muito bem e está a ganhar uma maturidade muito grande. Porquê? Porque fez-lhe muito bem todo este processo que o Sporting teve com ele de o emprestar a 1 e 2 clubes e agora trabalhando 2 anos com o Rubén Amorim tem tido uma evolução muito grande e eu acho que o Daniel Bragança é um jogador muito importante na manobra, naquilo que Rubén Amorim pede à equipa. Vamos avançar neste Raio-X Sporting e daqui a pouco vamos falar sobre a formação leonina que surge novamente em destaque no contexto europeu. O Sporting está no pódio dos melhores clubes formadores da Europa numa lista liderada pelo Ajax. Daqui a pouco analisamos o relatório apresentado pelo Observatório do Futebol. Vamos avançar agora para olhar para a estratégia, para a organização defensiva, aliás, do Sporting neste jogo com o Moreirense. Esta aqui é uma das dinâmicas que hoje vai estar em destaque aqui pelo João Olivença. João, há muito que se lhe diga em relação a esta organização e estratégia defensiva do Sporting. Como vimos, tem aqui o melhor registro defensivo do campeonato e um dos melhores a nível europeu. O que é que tem de especial esta organização defensiva do Sporting? Tem várias coisas em especial. Uma delas é principalmente a sua organização, mas a capacidade que os jogadores têm de cumprir as missões que o treinador lhes dá, sejam individuais, sejam coletivas. O Sporting, como nós sabemos, joga num 3-4-3, que é um sistema perfeitamente já assimilado por toda a gente, mas tem momentos em que está com a bola, ou que não tem a bola, perdão. O Sporting assume uma posição, e o Ruben já falou disto mais que uma vez, e voltou a falar nesta conferência de imprensa, que assume uma posição de um 5-4-1, ou seja, os 5 jogadores de trás, os 3 centrais com os 2 laterais fazem uma linha de 5, os 2 jogadores do meio campo, o Daniel Bragança e o Palhinha, fazem depois uma linha de 2, que com o Sarabia e com o Pedro Gonçalves fazem uma tal linha de 4. Eu vou mostrar aqui imagens de várias situações que aconteceram durante a partida, em que espelha bem esta forma de organização do Sporting defender. O Sporting é evidente que quando a equipa está na construção, quando a bola está no seu momento de construção, o Sporting obviamente pressiona com os 3 jogadores na frente, mas quando a equipa tem uma capacidade de estar mais recuada, a linha defensiva assume um papel determinante. E a linha defensiva é composta habitualmente por aqueles 3 jogadores, sempre muito bem equilibrada, com os jogadores sempre a uma distância muito correta, capazes de parar os adversários. Um jogador pode fazer a marcação, enquanto os outros 2 acabam por estar livres para poder fechar os espaços. São jogadores que procuram controlar muito bem a linha de fora de jogo e nesta situação estamos a ver, e vamos rever novamente, são jogadores que dão suporte quando a equipa ganha a bola. Aquilo que nós podemos observar desta situação é que a linha defensiva aqui está muito bem organizada, os jogadores estão novamente bem estruturados, estão a fazer uma linha para evitar o fora de jogo, não permitem que nenhum jogador rasgue aquela linha e estão de tal forma bem organizados que qualquer bola que entra no corredor central, onde eles estão, acabam por recuperá-la. Quando o Sporting recupera a bola e tenta sair a jogar, quando não consegue jogar na frente, os 3 jogadores são sempre o suporte inicial de construção, geralmente Coates, Mateus Reis e, neste caso, Gonçalo Inácio. Esta é uma das imagens que espelha a forma como a linha defensiva do Sporting está sempre muito bem organizada. Esta é uma situação também que vemos os 5 jogadores e vemos os 4 jogadores no meio campo a fazer a tal linha com Sarabia e Mateus Reis mais interventivos nesta jogada. O que é que importa ver nesta jogada? É que há 5 jogadores do Sporting, quando o Sporting não tem a bola lá atrás, e 4 jogadores no meio campo a fazer uma linha. Aqui Sarabia sai ao estímulo do jogador, imediatamente faz a pressão, e é Mateus Reis que vai ao duelo individual
para tentar travar o jogador e não deixar que a bola chegue sequer à adversária, com falta, sem falta, mas este foi uma das imagens de marca deste jogo do Sporting. E o Sporting faz isto inúmeras vezes. Quando nós dizemos que o Moreirense não conseguiu chegar à área do Sporting, é principalmente por causa desta organização. Pela forma como o Sporting tem os 5 sempre em linha muito bem organizada e depois tem os jogadores que respondem ao estímulo no momento certo. A bola entra no corredor, Sarabia sabe que tem que pressionar o jogador. A bola entra por dentro no corredor e é Mateus Reis que sabe que vai fazer a marcação ao jogador. Isto acontece no lado contrário com Pedro Gonçalves, acontece no lado contrário também com com Gonçalo Inácio. Quando joga Neto acontece a mesma situação, quando joga Fedal acontece o mesmo. Portanto, o Sporting consegue nem sequer deixar que a bola passe cerca dos 40 metros até à sua área. Ok, essa antecipação. A antecipação dos momentos. Agora, para o último momento, o Sporting já jogou na segunda parte, já com algumas alterações, e vemos que temos ali os 3 jogadores, o Ugarte, o Mateus Reis e o Coates a amarelo. E vemos que o Sporting, novamente, com a bola está próximo do seu meio campo, assume novamente uma linha de 5 jogadores, com 4 jogadores numa linha média, para poder, de alguma forma, também evitar que a bola consiga criar alguma situação pelo corredor central, obrigando as equipas adversárias a fazer cruzamentos, a lançarem bolas em profundidade. O que é que acontece nesta situação? Novamente nos duelos individuais, aqui vemos imediatamente Manuel Ugarte, que depois vai fazer o acompanhamento, mas é Mateus Reis que novamente, no duelo com o avançado da equipa do Moreirense, acaba por ganhar posição, com a ajuda de Coates e imediatamente com a ajuda de Manuel Ugarte, e a equipa do Sporting fecha-se toda no corredor central, não permitindo que depois qualquer equipa consiga ter espaço para jogar, espaço para sair em desmarcação ou qualquer tipo de remate. Portanto, este tipo de situações, estes duelos que nós estamos a falar, e o Mateus Reis, eu hoje tive a oportunidade de mostrar 2 lances em que o Mateus Reis ganhou 2 duelos individuais, mas ele ganhou mais. Eu, a seguir ao jogo, pude falar para a Sporting TV e tive a dizer que o Mateus Reis foi um dos jogadores determinantes, porque fez várias vezes este tipo de trabalho. E este tipo de trabalho não é visível a olhos, as pessoas não estão propriamente a ver quantas vezes o Mateus Reis faz isto, mas o Mateus Reis fez muitas vezes isto durante a partida, e isto evita que a bola chegue à área e evita quando a bola está na área tenha este comportamento de os jogadores adversários terem confiança para poder criar situações. Para terminar, esta situação do Sporting, o Sporting com a tal linha de 5 jogadores, aqui a linha é igual, é uma linha que está, quando o Sporting está a defender, é uma linha de 5, mesmo em linha, e a linha de 4, após as substituições, onde Nuno Santos acabou por avançar para a linha de 4 a defender, o Ricardo Gaia entrou para o lado esquerdo, o Mateus Nunes assumiu a posição no lado direito, era um dos jogadores na linha de 4 a defender que estava no corredor direito, e o Manuel Ugarte assumiu com o Bragança o corredor central na substituição de João Palhinha. Portanto, isto para dizer que o Sporting, quando a bola está na construção adversária, na área adversária, os 3 jogadores pressionam, mas quando o Sporting tem de se reorganizar e fechar, digamos assim, não permitindo dar espaço aos adversários, o Sporting organiza-se em 5-4-1, como as imagens mostraram, e os jogadores assumem essas funções. Quer os que estão a jogar de início, quer aqueles que entram na segunda parte, assumem as mesmas funções, o mesmo comportamento e as mesmas ações. E isto é que é o segredo da equipa do Sporting, é a organização, é a união, é o sacrifício e a capacidade de identificar nos momentos em que em que a bola está, responder aos estímulos dos adversários. A bola está num determinado local, os jogadores saem nessa posição. A bola está noutro local, ou o jogador tem a bola e imediatamente tentam roubar ou tentam pressionar ou de alguma forma forçar o erro. Se reparaste, desde que começou a jogar o Sarabia, desde que começou a jogar, o Sarabia está cada vez mais a fazer aquilo que o Rubén Amorim quer. E ele não fazia tão bem. Porquê? Porque não tinha condição física para isso. Neste momento ele já está a suportar aquele impacto durante mais de 1h15. Porquê? Porque o Sarabia não estava habituado a isto, a jogar assim, a pressionar os defesas adversários, principalmente no lado dele. Mesmo sendo um grande jogador, tem que se adaptar. Mas ele à medida que os jogos vão caminhando para o meio do campeonato, ele vai melhorando cada vez mais e já assumiu a terceira assistência. E não vai... E é sinal de inteligência do próprio jogador adaptar-se às ideias do novo treinador. Do novo treinador, logicamente. Também disse porque ele não fazia isso. Eu vi-o jogar lá no Paris Saint-Germain e não jogava assim a defender como está aqui. Vamos sair da tática e vamos avançar para a arbitragem. Arbitragem de Vítor Ferreira. Pedro Azevedo, antigo árbitro, está connosco. Pedro, vamos então analisar os principais casos. Não houve muitos neste Sporting Moreirense, começando aqui pelo minuto 23. Há penalti de Fábio Pacheco sobre Pablo Sarabia? Não.
Portanto, é um lance que nasce de um cruzamento de Porro da direita. Sarabia e Fábio Pacheco disputam a bola, há de facto contacto. Sarabia acaba por cair na área de penalti do Moreirense, mas na minha opinião é um contacto normal, não faltoso. O árbitro acaba assim por assinalar uma infração por toque com a mão na bola de Sarabia e, portanto, boa decisão do árbitro neste lance. Aos 34 minutos, João Palhinha vê um cartão amarelo por uma falta sobre Filipe Pires. É bem mostrado este cartão amarelo? Não, digamos que este será eventualmente o principal erro de arbitragem neste jogo. Portanto, o Filipe Pires está em posse de bola, o Palhinha faz um carrinho na tentativa de cortar a bola, não há qualquer contacto com Filipe Pires. Este salta por cima de Palhinha, movimenta o corpo de maneira a simular uma infração. Portanto, o árbitro aqui errou ao assinalar o pontapé livre. Contra o Sporting deveria sim ter assinalado um pontapé livre indireto por simulação contra a equipa do Moreirense. E Filipe Pires deveria ter sido advertido por esta simulação. Já agora, Pedro, na sequência deste lance, Rubén Amorim acaba por ver o cartão amarelo. Como é que olhas para este lance? Foi bem mostrado este cartão, alegadamente por protestos, relativamente a esta decisão? Portanto, em relação ao Palhinha ou em relação ao Rubén Amorim? Ao Rubén Amorim. Ok. Em relação à situação do Rubén Amorim não consigo avaliar porque as imagens televisivas não permitem ver se houve gestos excessivos, se houve um protesto visível, se houve braços abertos. Portanto, as imagens da televisão não permitem avaliar essa situação. No Campeonato Português nós estamos habituados a que os treinadores não façam muitos gestos, nem protestem muito quando não contratam nada. Por isso é perfeitamente natural que do outro lado do campo o árbitro venha a correr para dar o cartão amarelo. Eu ia amarelo. perguntar isso também, Miguel, porque vemos de facto há treinadores mais expressivos, que gesticulam mais no banco no Campeonato Português e muitas vezes também é perceptível por isso, é por causa do feitio, os árbitros já têm em conta esse feitio e por isso permitem que eles expressem um bocadinho mais que o Rubén. Rubén Amorim parece ter um perfil mais discreto, vai aqui acumulando cartões e não é? Um pouco espantado, e isso dava para ver nas imagens televisivas, que o próprio Rubén ficou um pouco espantado com o sprint que o árbitro fez para lhe dar o cartão amarelo, ainda para mais, volto a dizer, num campeonato onde no nosso, que estamos habituados a que todos os treinadores estão impávidos e serenos sentados no banco de suplentes. E os treinadores, alguns querem, quase que chegam a vias de facto e não lhes acontece nada. Muito bem, este foi, digamos assim, um extra aqui neste lance que foi analisado pelo Pedro Azevedo em relação ao João Palhinha. Considerou o Pedro então que este cartão amarelo, Pedro, não foi bem mostrado. Vamos passar para o próximo lance. 42 minutos, penalti ou não de Steven Vitória sobre Paulinho? Não, na minha opinião não. O árbitro aqui também esteve bem. Portanto, há um remate de Paulinho, o Steven Vitória deita-se no relevado na tentativa de bloquear a bola e depois acaba por haver contacto, quer pelo movimento de Steven Vitória, quer pelo movimento de Paulinho, que se deslocava para a frente, tendo rematado a bola. Portanto, na minha opinião, não há aqui infração e o árbitro decidiu bem ao não assinalar qualquer infração. E aos 49 minutos, Palhinha comete penalti sobre Rodrigo Conceição? Não. Portanto, estamos a ver neste momento as imagens. O Rodrigo Conceição vai pela direita, vai em direção à área, consegue entrar. O Palhinha acompanha o Rodrigo Conceição, consegue antecipar-se e o Rodrigo Conceição acaba por tropeçar na perna do Palhinha, que já está à frente do próprio Rodrigo Conceição. Portanto, uma vez mais, aqui vem também a decisão do árbitro ao não assinalar pontapé de penalti. Nada, Pedro, nada, e não tenho dúvidas que este lateral direito do Moreirense, se continuar a jogar como jogou em Alvalade, vai estar na Seleção Nacional na tarde.
Pedro, vamos então à nota final de Vítor Ferreira. Que nota é que tem este árbitro? Não há assim, pelo que percebo também aqui da tua análise, lances com influência direta no resultado, mas alguns erros. Que nota é que tem Vítor Ferreira? Sim, portanto, tratou-se de um jogo fácil, não teve decisões complicadas em termos de, eventualmente, para expulsões ou pontapés de penalti. De facto, houve estes lances que nós mostramos, mas não foram lances que colocassem um grande grau de dificuldade. Em termos técnicos, não houve muitas falhas, houve principalmente a nível disciplinar, principalmente também na situação de protestos. Temos os protestos de Paulinho, Palhinha, em que houve amarelo. Depois temos protestos bem visíveis de Rosic e Steven de Vitória, em que não aconteceu o mesmo. Portanto, num jogo fácil, o desempenho de Vítor Ferreira não foi excepcional, digamos, por isso nota 3. Muito bem, obrigado Pedro, como sempre, pela análise a esta arbitragem, no caso de Vítor Ferreira neste Sporting 1, Moreirense 0. Vamos avançar na atualidade, Miguel, e olhar agora aqui para a renovação de contrato de Mateus Nunes, renovação acertada até 2026, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Nos últimos programas fomos falando aqui, pelo menos eu fui insistindo contigo para tentarmos aqui descortinar notícias em relação a possíveis renovações. Tu foste sempre dizendo que a seu tempo se saberia, e agora confirma-se de facto, Daniel Bragança, depois Mateus Nunes. No caso concreto de Mateus Nunes, porquê é que acontece agora esta renovação? Acho principalmente porque o jogador merece. Acho que temos que nos lembrar a explosão do Mateus na última época. Acho que também já devemos olhar para a confirmação do Mateus nesta época e também temos que nos lembrar que é um jogador que até a nível de seleções estava a ser disputado por duas, pela seleção brasileira e pela seleção portuguesa, onde já vestiu a camisola da seleção portuguesa por opção sua. E por isso todo este percurso do Mateus diria que justifica este novo contrato e justifica a aposta que o clube fez e que continua a fazer no jogador. Pela postura até que ele mantém e a humildade, inclusive nas palavras que ele teve na assinatura deste novo contrato, acaba por ser um prémio merecido não só por aquilo que desportivamente ele vai oferecendo ao Sporting, mas também por essa postura quase exemplar para o resto dos atletas do clube. Eu acho que nós já tivemos a oportunidade de dizer exatamente isso aqui mesmo no programa, que o Mateus é daquelas histórias boas do futebol. É alguém que a própria família já contou o que é que era o seu background, as razões da imigração. É um jogador que, ao contrário, diria, de praticamente 90 e tal % dos jogadores dos grandes, não fez a formação habitual e todos esses pontos são pontos que tornam esta história cada vez mais interessante e também por isso deve ser recompensada, mas eu acho que a recompensa maior do Mateus é aquilo que ele faz dentro de campo e é o que ele se conseguiu impor. E se nós nos lembrarmos tanto nos jogadores que o Sporting tinha na época passada como nos jogadores que tem nesta época, e o facto de o Mateus aparentemente com esses handicaps se impôs e conseguiu fazer aquilo que ele fez, acho que é uma consequência natural do seu trabalho e só desejo que ele continue a trabalhar como tem feito até hoje, ou um bocadinho mais, para ser um jogador ainda melhor. Eu agora calculo que vais responder da mesma forma, mas tenho de perguntar se há mais renovações de contrato na calha. Ainda recentemente o Rubén Amorim, por exemplo, sugeriu uma renovação de Ada. Tenho a certeza que a administração trabalha diariamente para salvaguardar e assegurar o futuro do Sporting. Para no fundo responder, diria que a curto prazo vão com certeza acontecer mais algumas renovações, mas não vou ser eu a dá-las aqui em primeira mão. Muito bem, vamos então avançar, Miguel, para uma notícia do dia e que passa mais uma vez por um estudo do Observatório do Futebol que coloca o Sporting na terceira posição de clube com a melhor formação a nível europeu, ou seja, um clube que coloca mais jogadores a competir nas principais ligas europeias. O Ajax lidera este ranking, Shakhtar Donetsk em segundo, Sporting em terceiro. A formação do Sporting aqui, temos vindo a falar sobre várias distinções, para além dos resultados visíveis e que ficaram particularmente visíveis na época passada com o título de campeão nacional. Isto é sinal exatamente do quê? Que força é que dão estes reconhecimentos ao atual projeto desportivo?
dá-nos pelo menos a força de saber que há um rumo e há um caminho e que temos que continuar a trabalhar. O Sporting já esta época recebeu o prémio TECA relativo à formação e é de salientar que estes números são de facto extraordinários, porque o Ajax tem colocados, eu creio que são cerca de 81 jogadores nos diversos campeonatos, o Shakhtar tem 75 e o Sporting 70, então está nesse lote. É a prova que trabalhamos bem, obviamente. Não temos aqui essa pirâmide, mas é uma pirâmide que o nosso diretor da formação tem no seu gabinete. Espero não estar a fazer nenhuma inconfidência, mas no fundo que nos diz a quantidade de jogadores que estão mesmo nas fileiras do Sporting numa determinada idade e depois, à medida que a idade vai avançando, no fundo, essa pirâmide é cada vez mais difícil. Isto para dizer o quê? Que obviamente não podemos ficar com todos os jogadores, mas dá-nos algumas garantias ver estes números e é a prova que estamos a trabalhar bem por ver tantos e tantos jogadores a fazerem parte dos mais variados plantéis no futebol na Europa. Acho que agora o objetivo só pode ser passar primeiro o Shakhtar e depois irmos apanhar o Ajax. Formação que esteve também em destaque na Turquia, dupla vitória alcançada pela equipa principal e pela equipa de juniores. Foi uma viagem que correu de feição ao Sporting. Quiseres aqui fazer um comentário não só ao triunfo da equipa principal, que foi muito importante, obviamente, mas também aos primeiros 3 pontos da equipa de Sub-19 na UEFA Youth League. Começando pela formação, é a prova que mais uma vez também existe um projeto, existe um projeto que engloba várias equipas e utilizando uma palavra que não deveria utilizar, mas é a única que me está a vir à cabeça, é engraçado ver esta movimentação e este elevador dos vários jogadores na equipa principal, na equipa B, na equipa de Sub-23 e agora neste plantel da Youth League. Acho que lhe dá esse caráter especial e é um prémio merecido. Relativamente ao jogo na Turquia com o Besiktas e o jogo da equipa A, eu tive o prazer de ver o jogo com o Manel lá no estádio e pelo menos para mim foi uma experiência única porque acho que raras vezes na minha vida senti um estádio a gritar e a fervilhar daquela maneira, ao ponto que até falávamos disso há pouco, se nós próprios, aquilo criou um certo nervosismo e o coração a bater mais rápido, tal era a gritaria e a berraria que havia dentro daquele estádio. São ambientes especiais, de facto, não é? Eu imagino aos jogadores, é preciso de facto ter uma força mental muito grande para se aguentarem, especialmente naqueles primeiros minutos, porque não deve ser nada fácil uma pessoa concentrar-se daquela forma, mas também já pedi ao Manel a autorização para dizer isto. O Manel foi praticamente a única pessoa que deu um salto de alegria no primeiro golo do Coates. Nós ficámos a olhar para o Manel a pensar, olha, o Manel não se pode exprimir assim desta maneira, mas porque realmente o ambiente que os adeptos turcos criaram à volta do jogo foi de facto impressionante e o Sporting fez uma muito boa exibição. Obviamente podemos sempre melhorar, podemos marcar todas as oportunidades, etc., mas não podemos esquecer que foi o melhor resultado que alcançámos na Turquia, foi um resultado extraordinário e voltando ainda um pouco aos adeptos turcos, foi também, enfim, saudável ver que apesar dessa paixão toda, que chegaram à final do jogo e o treinador do Besiktas voltou ao relevado para ser aplaudido pelos seus, o que demonstra depois também, apesar desta loucura e desta paixão toda, um certo esportivismo e uma certa maneira de estar no desporto que eu acho também que devemos salientar. Mas voltando só um bocadinho à exibição, já foi há alguns dias, acho que tivemos vários jogadores em grande forma nesse jogo e é de facto também reconfortante. Eu lembro-me que já nos aconteceu isso também a determinados espaços na seleção portuguesa, já aconteceu no passado em equipas do Sporting, que nós víamos bolas paradas, cantos a acontecerem atrás de cantos e parecia que a bola nunca entrava. Agora, pelo contrário, creio que esta época já marcámos 6 golos de canto, é a prova que estamos a trabalhar bem, que temos bons finalizadores e que também temos muitos bons jogadores a executar os cantos e diferenciados, ou seja, que tanto fazem a bola de dentro para fora como fora para dentro. E o laboratório também está a trabalhar bem, não é? E que o laboratório também está a trabalhar bem. Os 2 golos foram praticamente na Turquia tirados a papel químico, até havia a discussão de se não tinham sido os 2
com a assistência do Paulinho, porque o movimento do Gonçalo Inácio é muito parecido ao movimento que o Paulinho costuma fazer e que fez no segundo golo. Mas acho que também foi uma vitória importante para podermos encarar os próximos jogos da Liga dos Campeões de outra forma, obviamente, mas o mais importante, mais uma vez, é o resultado, são os 3 pontos e neste caso, diria, também foi a exibição. Entretanto, vem aí a Taça da Liga. Rubén Amorim garante que vai apresentar amanhã a melhor equipa frente ao Famalicão, até porque o Sporting está obrigado a vencer depois da goleada imposta pelos famalicenses na primeira jornada sobre o Penafiel. E o Famalicão, com o jogo que teve antes, em que ganhou por 5-0, dá-lhes uma possibilidade de ter um resultado diferente, o que nos obrigaria a ir a Penafiel ter que marcar muitos golos, e todos os jogos são difíceis. Portanto, é um jogo onde nós temos que ganhar. Não se pode pensar em termos depois o próximo jogo. Temos o próximo jogo, mas é importante vencer e é isso que vamos tentar fazer. Obviamente nós temos que fazer uma gestão do plantel, mas se formos a ver a equipa, os jogadores que estavam no banco, muitos deles são titulares. O Fedal não jogou o último jogo e é titular. O Mateus Nunes é titular. O Neto só saiu porque teve uma lesão. Ou seja, se formos ponto a ponto, não há realmente uma equipa titular. Obviamente que há jogadores que são sempre muito importantes e que aparecem em certos momentos da época, mas todos os jogadores, se olharmos para o plantel do Sporting, que são titulares desta equipa, e nós vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão. Miguel, o campeão entra em campo para defender o título, tão simples quanto isso, não é? Não é tão simples quanto isso, que é contra o Famalicão e costuma ser um adversário difícil, mas acho que a receita está dada e dado o resultado da primeira mão, digamos assim, do Famalicão com o Penafiel, ou da primeira jornada, para ser mais correto, do Famalicão com o Penafiel, estamos praticamente obrigados a correr atrás da vitória, mas acho também com essa mentalidade que os jogadores do Sporting entram e devem entrar em todos os campos. Obviamente, temos mais responsabilidades que as outras equipas. Vencemos a Taça da Liga no ano passado e acredito que há clubes que têm o desejo de conquistar a Taça da Liga porque nunca o fizeram e por isso também vão apostar forte esta temporada. Mas só nos devemos preocupar connosco, com o nosso jogo, com o jogo com o Famalicão, mas a receita diria que será sempre a mesma. Estarmos concentrados e ter respeito pelo adversário, com a certeza que o nosso objetivo é a vitória. Entretanto, Miguel, notícia do dia também, o Sporting divulgou hoje os números do mercado de transferências, todos os detalhes de todas as operações, como é habitual. Isto ao contrário, de facto, do que também já se ia dizendo, que o Sporting faz isto por norma, ainda não tinha feito, já havia a dúvida se não iria fazer em relação a este último mercado, acaba por fazer, hoje são apresentados então esses números. Uma das operações talvez que enfim, acaba por ter maior destaque é a troca com o Futebol Clube do Porto de Rodrigo Fernandes por Marco Cruz. Marco Cruz foi um dos talentos que o Sporting, da formação do Futebol Clube do Porto, que o Sporting foi buscar ao Olival. Também contratou Gonçalo Esteves. Que comentário é que se pode fazer em relação a estes dados e concretamente a esta operação, se quiseres também explicar? Acho que, começando pelo princípio, como se deve começar, o Sporting tinha referenciado 2 jogadores da formação do Futebol Clube do Porto, o Gonçalo Esteves e o Marco Cruz. Relativamente ao Gonçalo Esteves, diria que é conhecido, conseguimos contratar o jogador a custo zero, porque o Futebol Clube do Porto não conseguiu renovar o contrato com o Gonçalo Esteves e diria que o jogador ficou mais atraído pelo projeto Sporting do que pelo projeto do Futebol Clube do Porto. O Marco Cruz é um caso diferente porque tudo foi possível em virtude de uma oportunidade que surgiu, onde nós, no fundo, vamos buscar um jogador de 17 anos, um jogador que está referenciado pela estrutura, um jogador internacional e que está referenciado como jogador de alto potencial, inclusivamente até já treinou com a equipa A. Trocamos o jogador por o Rodrigo Fernandes, que tem mais 3 anos do que ele e que diria que já não tinha espaço na nossa estratégia, na estratégia desportiva do Sporting e daí esta troca ter sido feita pelos valores que foram e referindo-me a esses valores, também temos que perceber que foi esta operação que permitiu que o Sporting
pudesse evitar vender, digamos assim, jogadores titulares como o próprio Palhinha, ou o Mateus, ou até o Pote. E por isso, olhando para o geral e para o que foi este negócio, acabámos por buscar um jogador no qual acreditamos e muito, e um jogador que acreditamos que desportivamente vai dar muito ao clube muito rapidamente. E acho que até há relativamente pouco tempo havia a sensação que nestas trocas com o Futebol Clube do Porto não ficávamos sempre melhor. Neste caso em concreto, e sem qualquer desprestígio para o Rodrigo Fernandes, acho que o que está aqui em causa é um jogador referenciado pela estrutura do clube, um jogador internacional, volto a dizer, um jogador com menos 3 anos que o outro, o que por isso justifica, diria, da nossa parte, a nossa atuação e a nossa contratação. Em relação ao timing da divulgação destes números e destes detalhes do mercado de transferência... Não sei se reparaste, o clube esteve envolvido, fizemos 2 Assembleias Gerais, temos feito muita coisa, a própria camisola Strom também só a divulgámos hoje, enfim, diria que o importante nestas coisas é fazer, se não foi nos timings perfeitos, somos humanos e trabalharemos para na próxima época conseguir fazê-lo um bocadinho mais. Este princípio de transparência o Sporting vai manter ao longo dos próximos mercados, tal como vinha a fazer até aqui? Diria que sim. Muito bem, é assim que encerramos. Miguel, muito obrigado pela tua presença e pela análise da atualidade do Sporting. Agradeço também aqui ao João Olivença e ao Manuel Fernandes a vossa presença e o vosso contributo, assim como ao Pedro Azevedo pela análise, nomeadamente aos casos de arbitragem. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela tua presença. É assim que encerramos mais um Raio-X Sporting, que estamos de regresso na próxima semana.